na presença, na direção, no poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. Preciso que vocês estejam aqui comigo. Aí vocês dizem, mas pastor, eu já estou aqui? Não é? Às vezes a gente está. Mas o que é mais importante de você é a sua conexão com o céu, com o Espírito, com o Pai. Não perca isso, não se distraia. Ontem eu estava falando para os irmãos e prestando uma satisfação para eles. Às vezes as coisas acontecem, parece que está fora do nosso controle, parece que a gente está fazendo as coisas desavisadamente, né? E eu estive conversando com os irmãos, falando com eles sobre desde o primeiro dia, quando nós nos mudamos para esse endereço aqui, para esse espaço aqui, quando saímos ali do centro, daquela salinha, o Senhor já usou uma irmã para dizer que a igreja aqui tinha uma conexão muito forte com a igreja na Inglaterra. E depois disso, o Senhor me falou também, falou por mais 2 irmãs outras, então Ele falou 4 vezes isso. Não pense vocês que o que está acontecendo está fora do controle de Deus. Quando tudo começou a acontecer, eu disse, Senhor, como é que é isso? Me explica esse negócio. E Ele me falou, não foi em sonho, foi pessoalmente. Ele me disse, ninguém planta um jardim, senão de acordo à vontade do dono. Essa igreja tem um dono. E o dono não é o pastor Enoque, não. Eu sei que tem muita gente se passando a dono da igreja nesses últimos dias. Mas essa daqui tem um dono muito especial. Vocês se sentem amados assim? Vocês têm um dono muito especial. E a obra só está começando, tá? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Irmãos, os irmãos bem sabem que se pudesse fechar essa porta aqui e botar alguma coisa ali para escorar aquela porta, porque eu sei que hoje vai ser luta aqui. Sabe de uma coisa? Quando nós temos que descer as profundidades de Deus, eu sei que não é fácil. Parece que é simples, mas eu sei que não é. Existem todos os movimentos de distração, de... Olha, irmãos, a guerra espiritual é terrível. É terrível. Então nós precisamos estar aqui em Tereza. Enquanto tiver movimento aqui, eu não consigo começar, porque o Espírito de Deus é muito sensível. O Espírito de Deus é muito sensível. E Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Mas às vezes existem tantas distrações. Aí você pode dizer, mas pastor, não tem nenhum parque de diversão aqui, mas existem distrações que te tira, que te rouba. Eu já falei aqui da semente que Jesus explicou na parábola do semeador, que é lançada, e ele falou a semente que foi lançada na beira do caminho e que não produziu fruto porque foi pisada, ou aquela que a ave veio e roubou, e ele diz, a ave é Satanás, que depois da semente ser semeada vem e rouba a semente. Então Deus tem profundidades para a gente. Deus tem profundidades, e para a gente falar sobre isso tem que ter sede. Se o coração for superficial, se o coração não deseja, se o coração não tem sede, não tem fome, eu tenho fome de Deus. Eu estou ciente que nada é mais valioso para a minha vida do que a presença do Espírito de Deus. Se for para eu viver um dia sem desfrutar dessa presença, eu prefiro que Ele me tire deste mundo. Não existe valor viver desconectado de Deus. É por isso que Davi clamou no Salmo 51. Não aparte de mim a tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Catherine, como ela dizia, me tire os amigos, me tire o pão, me tire a água, me tire o que o Senhor quiser tirar de mim, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Será que a gente já entendeu o quão importante é o Espírito Santo de Deus?
não tem significado uma vida desconectada de Deus. Não tem significado. É estar morto. Sabia que tem muita gente viva, mas que está morta? Está morta. Os irmãos já perceberam que a gente não prega um evangelho assim de autoajuda. Apesar de eu saber que o evangelho é próspero, porque o reino de Deus, eu já falei que é próspero, mas a gente não fala de um evangelho de autoajuda, porque autoajuda não falta literatura nas livrarias. Essas miscelâneas o mundo oferece aí aos montões. Mas o evangelho que nós pregamos é o evangelho salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso gastar o tempo aqui profetizando para você: Deus vai te dar um apartamento novo, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar... Você sabe por quê? Porque você, como filho de Deus e consciente, eu preguei aqui na quarta-feira passada sobre pelo menos 3 sabedorias. Eu falei sobre Sofia. Já viram várias pessoas colocam o nome do filho, na filha, né? De Sofia, né? Sofia significa sabedoria, conhecimento. Eu falei também sobre... Essa é uma sabedoria comum. O mundo tem essa sabedoria. Não é à toa que os homens fazem foguetes da NASA e vão até outros planetas. Sabedoria comum. Depois eu falei sobre Phronesis, que é uma segunda sabedoria, que é uma sabedoria de predisposição. O seu coração está preparado para aquela situação, para aquela circunstância, para aquele momento, para aquele objetivo. O coração de Davi estava sempre preparado para ver os milagres de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? É necessário que Deus desenvolva em nós uma sabedoria que, diga-se de passagem, não é uma sabedoria que o mundo tem. É uma sabedoria que se explica e que se desenvolve nos mistérios divinos, que se revela através do Espírito Santo de Deus e que te prepara para, mesmo quando você vê o mar diante de você, você ter a convicção de que você crê em um Deus que não vai te deixar abalar e que vai abrir o mar para você. Phronesis, uma mentalidade preparada para, seja qual for a circunstância que você está atravessando. É por isso que a gente não fala de autoajuda, porque quando você conhece isso, quando essa revelação vem a você, você sabe que o mar vai se abrir. Quem és tu para me enfrentar com espadas e escudo? Eu vou contra ti, não com a minha pedrinha. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A gente precisa descobrir essa sabedoria. E ela só vem pelo Espírito de Deus. Então, eu não quero me desgastar aqui falando sobre miscelânea, viés. O seu chat, ele diz: falar do que é importante, porque isso é importante. O que é importante para nós? O que precisamos saber? Existem mistérios de Deus a ser revelado à sua igreja. Ei, você é a igreja do Senhor? Amém. Você é a igreja do Senhor? Existem mistérios para você. Existem mistérios para você. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 2, 4, versículo 12. Colossenses 4, 12. Colossenses 4, 12. Já está ali, né? Sauda-vos Epáfras,
que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Eita, oração bonita desse irmão. Para que os crentes se conservem perfeitos e plenamente convictos. Convictos. A gente se distrai com muitas coisas. Eu costumo dizer, o mundo é uma selva. Quer te empurrar para coisas e coisas e coisas que não importam para a gente. Eu fico admirado a imaturidade que nós percebemos. Claro, não são de todos, mas a Igreja do Senhor tem, diríamos, mais de 1 bilhão de pessoas que confessam a fé cristã, mas que quando questionados tão somente pelos princípios mais rudimental, né? Dos princípios rudimentais, vamos dizer assim, né? Da fé cristã, eles se atrapalham. Eu queria puxar aqui um dos assuntos que você vai ver, deveria ser, diríamos assim, o beabá de qualquer crente. Se você fala sobre a Trindade, aí prende a base muita gente boa. Porque eu já expliquei aqui nessa igreja, depois da queda, o homem se tornou separatista. Adão nunca brigou com ela. Mas depois da queda, Adão botou toda a culpa na mulher. Se dividiu, se separou. O espírito desse mundo é o espírito de divisão. Nós já lemos aqui, Gálatas, no capítulo 5, como o espírito de facção. Quando você vê facção dentro da igreja, eu pensava que facção era só lá nos morros, né? Do Rio, sei lá o que, né? Mas você sabia que pode se operar facção dentro da igreja? A fulana é do meu grupo, Beltrano não é. Isso é obra da carne, é a alma do homem. A alma do homem é forte. Eu disse, eu tenho medo de homens e mulheres. Você sabe por quê? Jesus disse, sois deuses. Sabe o que significa isso? A personalidade de Deus está em você. O que mais você parece com Deus é a alma que Ele te deu. Diz que Ele soprou em nós e nos fez almas viventes. Você sabe o que significa isso? Intelecto, emoção, vontade. Deus disse, eles se tornaram como um de nós. Isso dá alguma pista para você? Ah, você vai dizer, pastor, você vai dizer que nós somos deuses? Não é o que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Eles se tornaram como um de nós. Tem isso escrito na tua Bíblia? Ou não tem? Não tem não, né? Acho que a pessoa não tem convicção disso não. O homem se tornou como Deus, sabendo o que é bom, sabendo o que é ruim, tendo vontade, discernindo muitas vezes, mesmo que erradamente, mas discernir o que é bom, o que é ruim para ele. Isso me mete medo. É por isso que o mundo é essa selva. É por isso que o mundo não há unidade. No trabalho é um contra outro. Na família é o esposo disputando com a esposa. Quem é mais inteligente? Quem é mais competente? Os filhos contra o pai. Nunca vou ser como meu pai. Aí quando cresce faz pior do que o pai fazia. Então essa disputa, essa divisão, essa facção
Isso é da alma do homem. Então, quando a gente fala sobre trindade, as pessoas não conseguem compreender. As pessoas não conseguem compreender. Porque o que existe formatado, eu falei da sabedoria phronesis, que é algo previamente em nós, é um conhecimento que previamente nos prepara, é uma mente preparada para determinada circunstância, para determinada situação. Então, quando falamos sobre trindade, a gente não compreende porque o que o mundo nos ensina é ser faccioso. E a gente não compreende isso. Porque trindade fala de perfeição. Alguém diz assim, mas a palavra em Deuteronômio 6, 4, diz que ouve, ó Israel, o Senhor Jeová é o único Deus. É o único Deus. Então não pode existir trindade porque Jeová é um. Não compreende. Mas eu posso dizer assim, eu tenho um time de futebol. Dá para compreender? Eu tenho uma equipe de beisebol. Não é um? É um. E como eu posso entender a trindade, pastor? Aí eu vejo muitos irmãos, e isso são grandes pregadores, que vai ensinar na Índia, no Paquistão. Não, porque você pega água em 3 estados. Quando você deixa a Bíblia e você começa com a sabedoria normal, como querer explicar as coisas de Deus, você se perde todo. Não, porque veja a água. A água ela vem no estado sólido, a água vem no estado gasoso, a água vem no estado líquido. E se você pega a mesma água, mas está... Explica, mas... Vamos voltar à palavra? Vamos voltar à palavra? Aí alguém diz assim, não, mas você não encontra essa palavra trindade na Bíblia. Eu estou explicando, começando por trindade, porque a gente precisa, tá certo? Você não encontra a palavra trindade na Bíblia. E realmente não existe a palavra trindade na Bíblia. Nem no Velho, nem no Novo Testamento. Aí alguém pode dizer, não, trindade é uma doutrina do Novo Testamento. Não é. Existe trindade desde o Antigo Testamento. Eu não posso tomar muito tempo aqui trazendo versos e versos. Eu trabalhei muito tempo como muçulmano e eu precisava me aparelhar muito com isso, porque eles não creem que Deus tem um filho e que existe um Espírito Santo. Pelo contrário, o Maomé diz que ele é que é o próprio Espírito Santo. Oh, Santo de Israel. Abra sua Bíblia em Isaías 48, versículo 16. Se puder colocar aqui, vai ser muito bom. É o Senhor que nos ensina o que é proveitoso, amém? Tem tanta coisa que a gente está querendo ler. Ainda ontem eu estava explicando para a irmã, eu queria ler Flávio José. Eu disse, minha filha, tem tanta coisa para você ler. Deixa esse negócio de Flávio José para lá. Se tiver oportunidade algum dia, você lê. Mas tem muita coisa para se ler. Nada contra Flávio José, né? Mas antes, né, de ler Flávio José, tem muita coisa boa para se ler. Amém? Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali. E agora, o Senhor Deus me enviou, juntamente com o seu Espírito. Quantas pessoas tem aqui nesse trecho? Hein? Irmãos, se você for para a Bíblia, procurando facilidades, eu só vou te dar uma dica. Saiba que Deus não facilitou o negócio assim não, tá? Você sabe por quê? Eu costumo dizer que para você se aproximar de Deus, Deus é o grande professor. O Espírito Santo nos é tido como o grande professor. Qual é o professor que tem um aluno desatencioso na sala de aula, que não presta atenção aos assuntos, e o professor acolhe para si e dá mais atenção a este aluno
do que aquele que senta na primeira fileira e que gosta da aula, e que ama a matéria, e que ama o professor, e que tem sede de aprender. De quem é que o professor gosta mais? Que tem sede de aprender. Se você não tem sede de aprender, é problema seu. Você precisa ter sede de aprender. As coisas de Deus não se revelam assim. Você precisa... Eu estava meditando em um versículo, Salmo 1, bem-aventurado o varão. Você sabe o que é que faz esse varão abençoado? A Bíblia diz que ele medita. Peraí, você tem tempo para isso? Ah, pastor, esse negócio de ir todo dia para a igreja, esse negócio de ficar lendo a Bíblia, esse negócio de gastar o meu tempo com esse negócio de religião, eu tenho tanta coisa para fazer, coisas importantes. Eu preciso sustentar minha família, eu preciso trabalhar. Mas ele diz que sabe quem é que é feliz? Não é quem trabalha demais, porque ele diz que aos seus ele dá o pão enquanto dorme. Deus está chamando preguiçoso, é? Não, mas existe uma bênção tão grande sobre você, por causa da sua paixão, por causa do seu amor, que Ele vai te revelar segredos, abrir portas, facilitar coisas para você. Creia nisso. Creia nisso. Então, de quem é que o professor gosta mais? É daquele que senta lá atrás, joga a bolinha de papel, distrai a turma, atrapalha a aula? Os fariseus só faziam isso com Jesus. Tudo que perguntava era para ver se levava vantagem sobre Jesus, se pegava ele em alguma falha. Não era assim? Mas a Trindade está ali. Quem está falando ali, quem é? É o Senhor Jesus. E Ele está dizendo que o Pai o enviou, o Senhor me enviou, juntamente com o seu Espírito. Então nós poderíamos passar aqui amanhã falando sobre Trindade. Falando sobre Trindade. E por que eu estou falando sobre isso? Porque enquanto a gente não compreender que a Trindade existe, não porque existe ou que o nosso Deus é único, porque Ele é um só, o Pai, e acabou. Se fosse assim, Ele não precisaria nem ser o Pai, Ele seria Deus. Se Ele é Pai é porque tem filho. Se Ele ama, é porque Ele ama alguém ou alguma coisa. Quem é que ama nada aqui? O amor é um verbo intransitivo. O amor é um verbo transitivo. Para você amar, você tem que amar alguma coisa. Ontem eu estava explicando para os irmãos a diferença entre Deus, o homem e os anjos. Quem já ouviu falar aqui na Bíblia que anjo ama? Alguém já ouviu aqui falar que anjo ama? Mas pastor, essa doutrina está errada. Os anjos são poderosos. Sim. Eles conhecem muito do poder de Deus. Mas ele não tem, você prestou atenção que existe uma característica em você que só existe em Deus? Diz em Hebreus que eles foram feitos, nós fomos feitos um pouco inferior do que os anjos. Fala sobre Jesus, que ele se tornou homem, mas Deus encheu ele de glória. Não significa que é inferior em termos de semelhança com Deus. Em poder, nos diz Filipenses que ele se esvaziou de poder. Anjo, existe anjo que se tocar na terra aqui destrói a terra. Você sabia disso? Anjo entende de Deus o que diz respeito força, poder, mas eles não têm essa característica. É por isso que eles desejaram pregar o Evangelho, mas não foi permitido. Entenderam? Só homem pode pregar o Evangelho. Só homem pode pregar o Evangelho. Porque o homem entende, o homem sente, o homem percebe, o homem conhece. Não conhece só uma face de Deus. Conhecemos que Deus é poderoso, mas amamos. Sem amor, você não pode, de forma nenhuma, pregar o Evangelho.
Jesus, ele fala em João, no capítulo 17. Vamos abrir as nossas Bíblias. Capítulo 17 do Evangelho de João. O que eu quero introduzir aqui é que Deus, ele vai nos levando a uma experiência, a uma revelação, a um conhecimento que vai além da Trindade. Deus quer nos incluir para vivermos em unidade juntamente com eles. E não é uma pregação nova, uma doutrina do pastor Enoque. Eu estou falando aqui de Bíblia. Amém? Eu estou falando aqui de Bíblia. João 17, o versículo 21, ele diz assim: a fim de que todos... Jesus entendia bem de Trindade, né? Amém? A fim de que todos sejam o quê? Como é que pode? Todos ser um. Essa foi a vontade de Deus em Gênesis 2. Serão os dois uma só carne. Irmãos, a gente precisa entender esse negócio. Se a gente não compreender este negócio, se a gente não compreender isso, o diabo vai passar rasteira em nós em todo o tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias. Porque você é um ser independente, pessoal, uma alma que tem uma vontade e que pode viver uma vida separada de Deus. Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia nos indica que nós temos uma vida que nos pertence, que está escondida em Deus. Eu não quero viver a minha vida isolada. Eu não quero viver a minha vida natural. Eu quero, diga eu quero a minha vida que está escondida em Deus. Eu poderia estar falando de miscelâneas para você aqui, mas vamos falar sobre o que é importante. Existe uma vida que Deus quer que você viva. E Ele vai te revelar essa vida através do Espírito Santo. Ele diz assim, a fim de que todos. Quem está de fora aí? Ninguém. A fim de que todos. Você sabe qual é o maior problema da igreja na atualidade? É justamente por não entender a Trindade. Porque se a igreja compreendesse a Trindade, a igreja seria uma. A igreja seria uma. Mas nós somos tão facciosos. E aí jogamos a culpa para cima de Deus, dizendo assim, esse negócio aqui é muito difícil entender. Jesus diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, ó Pai. Você viver identificando que em você existe uma vontade que quer agir, que quer operar em separado de Deus. Quando você identifica isso, você começa a descobrir que tem uma outra vida. Existe uma outra vida. Eu quero terminar esse trecho aqui, que eu quero pular para o próximo ponto. Para que todos sejam um, assim como tu és, Pai, em mim e eu em ti, que também eles sejam um. Vai além da Trindade isso aqui, irmãos? É o pastor Enoque que está inventando isso aí? Deus quer uma vida para a igreja única, assim como Deus é um com Jesus e o Espírito Santo. Ele nos inclui aí. Você acha pouco? A vida de Deus fluindo em você? Você vivendo a vida de Deus?
Um dos maiores milagres que o Espírito Santo operou na terra foi transformar Deus em homem. Isso aconteceu? Aconteceu ou não? Ou vocês tomam posse disso? Eu volto outra vez para Filipenses 2, a partir do versículo 5. De forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, e a forma de homem, e achando-se em forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, dando a ele um nome que é sobre todos os nomes. Olha, ao passo que você se esvaziar, Deus vai te dar um nome. Deus vai te dar um nome. Ninguém conhece esse nome. Eu me lembro quando Ada teve o Samuel, houve alguns erros. Posso falar aqui, né? Houve alguns erros do cirurgião. E eu gastei algumas madrugadas intercedendo, orando, pedindo a Deus pela vida de Ada. Foi algo muito grave que aconteceu. Até que um dia, Deus me deu uma visão. Ele me levou justamente no hospital onde ela estava internada. Deus precisa trazer convicções aos nossos corações, irmãos. A vida de Deus precisa fluir através de nós. E o médico me dava um prontuário em uma prancheta. E ela vinha com o Samuelzinho. E eu era quem assinava aquela alta dela. Eu sabia que eu estava assinando a alta dela. E quando eu assinava, eu não assinava com o nome Enoque, eu assinava com outro nome que eu nem sei qual era. Aleluia. Glória a Deus. Você tem sede dos mistérios de Deus? O que é que te fascina nesse mundo? Glória a Deus. O que é que te fascina? Quando Deus me falou isso, eu disse, já sei. Já foi assinado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sente a presença do Espírito aqui com nós? Glória a Deus. Fora dessa vida você não é nada. Fora dessa vida você está arrebentado. É decepção por cima de decepção. Ah, mas eu acredito que fulano de tal vai entrar com providência com relação a isso. Vai entrar com fulano de tal. Te apega com ele. Mas é apegar-se com fé. Porque o coração que duvida, Tiago diz, é como a onda do mar. O vento leva para onde quer. Mas quando você se apega com fé no Senhor. O Senhor não me respondeu ainda, mas eu sei que Ele está me ouvindo. Eu sei que Ele vai responder. Eu sei que Ele trará a resposta. E você continua, segundo dia, terceiro dia. Quantos dias os irmãos oraram no cenáculo? Quem se lembra? 7 dias. 7 dias. Então, a partir do momento, eu parei ali no caminho, não foi com o trecho de João 17, eu não esqueci não. Amém? Para que todos sejam um, assim como tu és, Pai, em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Nós é um? Ah, não existe trindade na Bíblia. Você sabe por que Satanás faz isso? Porque ele não quer que você descubra a doutrina da trindade. Tá? Por isso que ele quer botar na tua cabeça, na cabeça do judeu, na cabeça do muçulmano, na cabeça do homem das trevas, de que não existe trindade, porque quando você descobre que existe trindade, aí você descobre algo fascinante. Aleluia. Que a tua vida está também aí. Aleluia. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ainda bota o 22. Olha, a gente já começa a pregar agora, tá vendo? E eu lhes dei a glória
Peraí, tem alguma coisa errada com este versículo? Deve ser a versão que a irmã está usando ali. Deve ser a versão que a irmã... Porque a Bíblia nos diz, a glória é minha, Isaías, né? E eu não darei a outro. Hein? A glória é minha e eu não darei a outro. E agora ele está, Jesus se ousou muito ali. E eu lhes dei a glória que a mim me destes. Você sabia que quando Deus diz assim, a glória é minha e eu não dou a outro, você já olhou o contexto do que é que ele está falando ali? Quem sabe? Eu queria saber se algum dos irmãos sabe sobre o que está se tratando ali em Isaías. Não sei se é 42, 43 por ali, né? A glória é minha e eu não dou a outro. Ele está falando de imagens de escultura. Pode procurar ler esse trecho. Ele está falando de imagem de escultura. Ele não vai dividir a sua glória com imagens. Baal, Acera, seja lá quem for. Mas com você, fique certo disso. Ele já dividiu, não é ele vai dividir não. Ele já dividiu a glória que pertence a ele com você. Com você. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Estranho? Nós ser um? Os teólogos de plantão estão aí, né? Para desmentir, né? Ah, tem revelação que com a sabedoria humana você nunca vai chegar lá. Lê milhares de vezes um negócio desse aqui e nunca entende. Ouvir, mas não percebe. Não percebe. Irmãos, nós falamos sobre alguns pontos da doutrina de salvação. Nós falamos sobre unidade. Amém? E falamos sobre glorificação. Vocês sabiam que existem muitos pontos quando nós falamos de doutrina de salvação? A doutrina de salvação ela se divide em pontos importantes e diferentes. Nós poderíamos citar alguns poucos aqui, porque a gente não tem tempo para estar falando, se estender tanto, mas nós somos justificados. Nós somos justificados. Paulo diz que nós nos tornamos justiça de Deus. Por isso, tente andar em santidade diante de Deus. E quando Satanás vier te acusar, você pode dizer na cara dele: você não sabe de nada. Eu sou justiça de Deus. Glória a Deus. Quando Satanás, Apocalipse 12, né, o acusador dos irmãos, ande na presença do Senhor. Primeira coisa que Deus me falou quando eu aceitei o Evangelho foi: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Tem gente que diz assim: mas pastor, ser perfeito isso é impossível. Mas é o que Deus quer de você. Seja perfeito. Seja perfeito como é perfeito, Números 11, né? O Pai Celeste. Seja perfeito como eu sou perfeito. Deus requer perfeição. Então é por isso que Ele nos justificou, para ninguém poder apontar o dedo para a gente. Aquilo que falam de mim foi cantado aqui. O que Ele fala vai se cumprir, mas o que outros falam não vai se cumprir não. A não ser que seja bênção baseada aqui nessa palavra. Porque eu estou aqui na videira verdadeira. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Então o que Ele fala vai se cumprir. O que Ele fala vai se cumprir. Então nós somos justificados. Nós somos redimidos, comprados. Redenção fala de compra. Você foi adquirido por Deus. Você foi comprado por Deus. Você foi regenerado. Você foi unificado. Nós já falamos aqui sobre unificação. Você foi glorificado. Você foi adotado por Deus. Eu não posso ensinar miscelâneas para você, porque a Bíblia me traz coisas bem mais profundas. É dessa consciência que nós precisamos.
É de saber o que é que pertence aos filhos de Deus que nós precisamos saber. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 15. É uma passagem muito conhecida. Essas palavras Jesus proferiu na véspera, podemos dizer assim, da sua morte. A sua última viagem para Jerusalém, ele se reuniu com os discípulos e deu as últimas instruções antes da sua prisão, antes da sua morte. E ele diz, a partir do versículo 1 do Evangelho de João, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. A Bíblia tem um compromisso com a verdade. Nós recebemos o Espírito da verdade. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ontem aqui as meninas cantaram um hino muito bonito. Elas cantaram ungidas para a glória do Senhor. O hino diz: correrei pelos seus campos brancos. Deus já te chamou. E te chamou com um propósito especial, para que você corra pelos campos brancos de Deus. Aí a letra do hino continua assim: correrei pelos teus campos brancos, correrei só para te encontrar. Você sabe o que é que eu estou fazendo aqui? Enquanto eu corro pelos campos brancos de Deus, eu vou me encontrando com Ele. Você nasceu de novo. Você foi gerado uma nova criatura para uma nova vida. Existe uma vida sendo oferecida para você. E você só vai viver isso quando você colocar em prática. Eu sei que muitos têm colocado em prática. Para você ver Deus operando através da sua vida, se manifestando, se revelando a você, você tem que estar entregado nos seus campos brancos. Porque se você é só um visitor, se você é só alguém que visita a fábrica, você não sabe exatamente o que acontece lá dentro. Mas se você trabalha lá dentro, você sabe de detalhes. Amém. Glória a Deus. Isso aqui é um grande projeto divino. E se você quer encontrar esta vida e viver esta vida, produzir frutos para este Deus glorioso, você precisa estar ocupado com Ele. Você não é um visitante. Você trabalha na fábrica. Aleluia! Aleluia! Todo ramo que estando em mim não der fruto, é o visitante, né? Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa. O que Deus está fazendo aqui com a gente é o quê? Limpando. Eu estou em construção, tá certo? Eu não sei vocês já estão prontos? Eu estou em construção. Deus está limpando, construindo, edificando. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Já pensou? Jesus permanecer em você? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? É por isso que a gente está perdido se não tiver o Espírito Santo de Deus. Se não permanecer na videira. Eu gosto de ler esse trecho aqui. Não é que eu seja fluente em francês, não. Mas eu acho engraçado no francês, quando ele fala sobre esse texto aqui, permanecer. Ele usa a palavra, pela minha fonética, né? É como se fosse demorar. Demor, né? Sei lá. Demorrer. Demorar. Em português isso tem um significado muito bom pra gente, né? Ele diz assim: enquanto você demora em mim, eu não sei se pude colocar em francês, enquanto você demora em mim, eu vou demorar em você também. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se você demora em mim,
ali a passagem, né? E j'ai demeuré em vous. Demeuré em moi, né? Em português, demorar é você ficar ali, você demorar mesmo, esperar mesmo, vai ficar ali. Esperar no Senhor. Diz o salmista que feliz é o homem que espera no Senhor. Demora nele. Criança que é assim, né? Começa a fazer uma coisa aqui, daqui a pouco já não está mais aqui, já veio para aqui, já foi para ali. Não é assim, criança? Não produz nada. O que criança produz? Nada. Mas adulto não, ele pega um negócio sério. Não, eu tenho essa tarefa aqui que eu comecei a fazer e eu tenho que terminar. Ai, Deus tem uma tarefa a realizar na minha e na tua vida. Jeremias, ele desceu, Jeremias 18, ele desceu a casa do oleiro. Eu tenho que terminar. Ele desceu a casa do oleiro. E ele disse que o oleiro estava ocupado. Jeremias 18. O oleiro estava ocupado. Deus está ocupado comigo e com você. Produzindo um vaso para a honra. Se não ficar legal, ele vai desmanchar, vai machucar, vai furar para tirar bolinha de ar, vai deixar na prateleira, vai botar no forno. Eu não sei, acho que não. Essa igreja é espiritual, é? Quem é espiritual não entende o que eu estou falando, né? Até que ele possa pegar para usar. Eu vou pregar para a igreja crente, né? Oh, eu quero ouvir melhor a vosso respeito. Não se embebedem com essas doutrinas de viés, de cortar caminho. Não se embebedem com filosofia de homem, com conhecimento mesmo daqueles que dizem ser pastor, mas foge desse princípio. Porque você é filho de Deus. A Bíblia diz que a natureza aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Deus tem muito para fazer através da sua vida. Ele te chamou para um propósito sublime. Eu não vou pregar viés de autoajuda. Eu não vou pregar viés de um Deus que vai te abençoar, porque você já é uma bênção. Mas eu oro para que Deus revele a cada dia na sua vida como você vai crescer na fé, como Deus vai usar aquela sementinha que Ele já colocou dentro do teu coração para você. Dizem que uma árvore não faz uma floresta, mas para Deus uma árvore faz uma floresta. Creia no milagre. Aceite a palavra. Tem uma mente pré-programada, preparada. E você vai ver quanto Deus vai poder fazer através de você. Curve suas cabeças no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o que mais desejamos? O que mais queremos? A tua palavra nos diz que tu és a fonte de toda sabedoria e de toda riqueza, e quem te acha, achou o mais fino ouro. Que os melhores dons vêm de ti, que é o nosso Pai Celeste. O que mais queremos? Todas as riquezas, toda a sabedoria, todo o conhecimento, aquilo que está oculto, as riquezas escondidas na neve, está ao teu alcance. Aí eu ministro estas bênçãos, Senhor, sobre os teus filhos, aqueles, Senhor, que foram amados a ponto do Senhor não poupar o teu próprio filho, mas entregar por amor a nós. Isso nos fala muito, ó Pai. Ajuda-nos a tomar consciência disto, através de uma revelação profunda do teu Espírito Santo às nossas vidas. Opera isto, Senhor. Eu te peço, livra, Senhor, os meus irmãos, livra a minha vida de se embaraçar com coisas que não ajudam.
que não é a base da tua palavra, mas permita-nos viver na tua presença e descobrir os mistérios, aquilo que está oculto, aquilo que ainda não foi revelado aos corações, para termos saúde na tua presença, para termos almas curadas diante de ti, para sermos testemunhas vivas da tua palavra, para vivermos a verdade do Evangelho, para não acharmos que o Evangelho é um mito. Ó Pai, no nome de Jesus, para darmos respostas àqueles que a nós forem enviados, para orar, interceder pelos aflitos, para construir, Senhor, as cidades arruinadas, para fazer a obra que o Senhor tem expectativa que nós façamos sobre a face da terra. Assim operar isso para a glória do teu nome, distribuindo dons, riquezas celestes. Sim, ó Pai, tudo para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.